Josias, o Léo colocou várias reflexões interessantes para a gente, várias. Agora, tem dois pontos que ele levanta que eu acho que são fundamentais. Ele coloca, o governo está inativo porque não consegue bater de frente com a sua base mais próxima. E aí são as centrais sindicais, que estão envolvidas nesse rolo, não as grandes centrais, estou falando, né? Mas as organizações sindicais, né? Tem muitas dessas associações e organizações que estavam ali roubando os aposentados, está para ser comprovado, mas é o que as evidências estão colocando, são ligadas a organizações sindicais. E o que mais as representa ali é o PDT, que é um partido pequeno, um partido que está ali sendo sondado pelo PSB, mas ainda é o que se chama de uma base mais forte do governo, né? O governo tem muita dificuldade de lidar no Congresso, de lidar com o Centrão. Por que o governo fica tão inerte diante de um escândalo como esse? A gente sabe da dificuldade do presidente Lula de demitir auxiliares, mas talvez a gente esteja falando de algo mais profundo. Assim, o governo Lula, um governo do PT, não consegue lidar com escândalos de corrupção ou com coisas erradas, quando vem dos esquemas dentro dos sindicatos, ele não consegue lidar com um aliado de primeira hora como o PDT? A dificuldade do presidente para lidar com situações assim é evidente, né? Agora, chega uma hora em que um presidente da República precisa escolher o seu lado. Aqui o lado a ser escolhido é muito evidente, né? De um lado você tem aposentados humildes, alguns muito pobres mesmo, que moram nos fundões do Brasil, são analfabetos digitais, não conseguem se proteger desse assalto que está sendo realizado nas suas aposentadorias. Esse é um lado. O outro lado é a engrenagem sindical e um partido, o PDT. Tem 17 deputados, 3 senadores. A engrenagem sindical precisa ser enfrentada. E o partido também. Hoje a prioridade do governo no Congresso Nacional é aprovar uma proposta que prevê isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. E a outra proposta é evitar a aprovação da anistia para o Bolsonaro. O PDT vai ficar contra essas prioridades do governo no Congresso? Se ficar, será um tiro no pé. Então, o Lula acabou de chegar dos funerais do Papa Francisco. Ele deveria desperdiçar um naco da agenda dele com a leitura de uma célebre passagem do livro de Eclesiastes. Nessa passagem, aprende-se que há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo para espalhar pedras, e tempo de ajuntá-las, tempo de plantar, tempo de colher, tempo disso, tempo daquilo. O assalto aos aposentados intima o Lula a falar, a se posicionar, mas o presidente, alheio às necessidades do seu tempo, cala. E esse silêncio torna o 1º de maio uma data melancólica para o Lula. O Lula decidiu não participar das festividades das centrais sindicais. Depois do fiasco do ano passado, ele vai discursar protegido atrás de uma vitrine, a vitrine de uma rede nacional de rádio e televisão. Num trecho desse pronunciamento, o Lula vai realçar a política de valorização do salário mínimo. A fala já foi gravada na segunda-feira e vai soar desconexa se o presidente não acrescentar um adendo com uma declaração qualquer sobre os aposentados. Em junho do ano passado, o Sakamoto estava lá. O Lula deu uma entrevista para o UOL. E ele tomou as dores dos pensionistas do INSS ao afastar, refutou categoricamente a hipótese de dissociar a política de valorização do salário mínimo dos reajustes das aposentadorias. Foi categórico, o Lula foi categórico nessa entrevista. Ele falou, se eu acho que vou resolver o problema da economia brasileira apertando o mínimo do mínimo, eu estou desgraçado, eu não vou para o céu, eu ficaria no purgatório. E essa tunga dos aposentados faz expirar o prazo de validade desse tipo de discurso. No inquérito que investiga o roubo potencial de 16,3 bilhões de reais contra 6 milhões de aposentados, a Polícia Federal informa que os dirigentes do INSS que foram afastados por ordem judicial, não foi o governo que afastou, ordem judicial. Depois o Lula afastou lá o presidente do INSS, mas a justiça mandou afastar antes. Essa gente recebeu propina de mais de 17 milhões de reais.
e, em troca, permitiram que entidades sindicais entrassem na folha do INSS para assaltar os aposentados. Num único lance, abriu-se uma porteira que permitiu à CONTAG, uma confederação de DNA petista, permitiu que a CONTAG mordesse 34 mil vítimas de uma vez só. E essa tunga atingiu 60% dos aposentados humildes de cidades dos fundões do Maranhão, do Piauí, de Pernambuco. São dados da Polícia Federal. Esse roubo atravessou a gestão Bolsonaro, como cansamos de dizer aqui. Agora, se multiplicou sobre o Lula. Então, esses achados da Polícia Federal, da CGU, caem sobre o Ministério da Previdência como uma lápide. E o Lula demora a perceber, mas o INSS já desceu para o purgatório. E o governo dele não foi para o céu. E, ao contrário, a temperatura no inferno tende a aumentar na proporção direta do tempo de permanência do Carlos Lupe na esplanada dos ministérios. Então, há tempo de nomear e tempo de demitir, e o ministro deveria chegar ao Dia do Trabalhador sem emprego. Ou o presidente se convence dessas obviedades e toma o lado certo, que é o lado dos que foram assaltados, os aposentados, ou ele vai ter prejuízos, evidentemente. Alguém que almeja o 4º mandato não pode deixar de enxergar o óbvio. E esse é muito óbvio o lado que o presidente tem que tomar. É o lado dos aposentados. Ele demora a perceber isso.